Você já sofreu ou sofre da síndrome do impostor? Ah, meu Deus, Eric, o que é isso? A síndrome do impostor nada mais é quando a gente acha que a gente não é suficiente, a gente não é capaz, que a gente não vai dar conta, que só a gente sabe o quão ruim a gente é e as outras pessoas ainda não perceberam. Em algum momento vão perceber a fraude que nós somos, os impostores que nós somos. E isso é desesperador porque atinge muitas e muitas e muitas pessoas, muito mais do que você pode imaginar. Eu sou o Eric Arruda, eu sou especialista em autossabotagem e eu vou te falar aqui como lidar com a síndrome do impostor, ela que nos paralisa, nos impede de seguir, que acaba com os nossos pensamentos, que faz a gente se sentir muito mal. É muito importante a gente aprender a lidar com esse aspecto. E o nome de síndrome, não tem nada de síndrome porque não é uma doença, basicamente é um padrão de autossabotagem que a gente tem dentro da nossa cabeça, do nosso inimigo interno, dos nossos sabotadores, que eles fazem a gente achar que a gente não é capaz, que a gente não é suficiente de fazer o que tem que ser feito. Tem muitas histórias, muitos casos dentro dos meus trabalhos como coach de carreira, de pessoas que foram promovidas, receberam a promoção e se sentiram totalmente fraude, impostoras. Mas como assim? Como eu tô sendo promovido? Eu sou tão ruim, eu tenho tanta coisa para melhorar ainda, eu nem mereço isso, as pessoas nem sabem o quão ruim eu sou. E eu já tive casos de clientes de coaching que a gente começou a trabalhar juntos, porque a pessoa recebeu a promoção e ela não aceitou. O chefe dela, a empresa, o gestor, a empresa, o time falando, olha, você tá pronta, próximo nível, parabéns. Ela fala, não, eu não vou não, porque eu não sou capaz, eu não vou dar conta. E aí todo mundo vai perceber a fraude que eu sou. Não sei se você já passou por isso em algum aspecto da sua vida. Eu trabalho muito com coaches, mentores, profissionais da área de desenvolvimento humano e muitos deles sofrem isso, principalmente num momento de transição de carreira. Não sei se é seu caso, quando a gente começa a entrar numa nova carreira e começa a se cobrar, quem sou eu para ajudar alguém? Quem sou eu na fila do pão para poder fazer alguma coisa? Quem sou eu na fila do pão para poder ajudar alguma pessoa? Eu que ainda não tenho milhões na conta do banco, não já trabalhei todas as minhas questões, todas as minhas crenças, todas as minhas dificuldades, toda a minha autossabotagem, não sou perfeito, ainda procrastino, ainda não tenho o rótulo ou o título de Jesus Cristo estampado no meu RG. Como eu vou fazer para ajudar outras pessoas? Eu não sou ninguém, eu estou enganando as pessoas vão me contratar, não vou conseguir ofertar nada, não vou conseguir trabalhar nada, não vou gerar nenhum tipo de transformação e isso paralisa a gente também. Isso acontece nos nossos relacionamentos, quando a gente começa a olhar e achar que a outra pessoa é boa demais, é areia demais para o nosso caminhão. Como assim? Foi sorte? Foi ao acaso? Alguma coisa aconteceu aqui para essa pessoa estar junto comigo, algum momento ela vai embora e isso faz a gente entrar em padrões de se culpar, de autossabotagem. Isso faz a gente entrar em padrões de ter que entregar muito mais porque a gente não se sente suficiente. Seja no trabalho, nos relacionamentos, a gente precisa fazer muito mais do que a gente faz porque é como se a gente estivesse em dívida. A gente já entra em dívida devendo porque só a gente sabe o quão ruim a gente é e as outras pessoas ainda não perceberam, né? Pode parecer que foi tudo sorte, foi o acaso, que eu não mereço, não vou conseguir repetir de novo, eu cheguei até aqui, mas eu não vou continuar crescendo, eu não vou continuar me desenvolvendo. Esses são alguns dos sintomas da síndrome do impostor. Me deixa saber nos comentários se você passa por isso, se alguma coisa nesse sentido já aconteceu na sua cabeça, e leia os comentários também das outras pessoas que elas escreveram para você ver o quão comum isso é e o quanto isso pode nos atrapalhar. E às vezes a gente começa a olhar e começa a ver e fala assim, pô, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom amigo, eu sou um bom profissional, uma boa profissional, mas eu não sou excelente nesse aspecto que essa pessoa é excelente. E aí a gente já começa a se culpar como se a gente estivesse em dívida. É um excesso, e a síndrome do impostor traz isso, é um excesso de cobrança, é uma autossabotagem que a gente precisa ser excepcional em tudo, o tempo todo, em todos os aspectos, em todas as coisas do que a gente faz. É como se a gente tivesse essa cobrança silenciosa, mas tão forte, tão pesada da sociedade, do sistema, do nosso externo, das pessoas ao nosso redor, que a gente tem que ser bom em tudo, que a gente não pode falhar em nada, e se a gente tiver algo que a gente não é excelente, automaticamente a gente já é menor, automaticamente a gente não consegue mais entregar e automaticamente a gente já está devendo, logo somos uma fraude. Isso machuca demais, porque traz muitos sentimentos negativos. Isso traz a sensação de incapacidade, de culpa, de que eu não vou conseguir, de que as coisas não vão dar certo, de ansiedade. Isso machuca demais os nossos sentimentos, machuca demais o nosso coração, o nosso íntimo, o nosso interno, porque a gente fica se auto-cobrando, auto-sabotando, a gente fica se auto-obsidiando, colocando tanta coisa na nossa cabeça que muitas vezes são expectativas irreais. E qual é a pior forma de lidar com isso? Em silêncio. E é o que a maioria das pessoas fazem. Tem uma pesquisa que mostrou que 7 em cada 10 profissionais do mundo corporativo, eles sentem ou já sentiram em algum nível a síndrome do impostor. E geralmente as pessoas que sentem isso, elas são pessoas que têm bastante sucesso, são pessoas muito capazes e sentem na necessidade de entregar muito além por aquilo que a gente falou que elas estão em dívida. E basicamente a pior forma de lidar com isso é em silêncio. A gente não quer mostrar para ninguém, a gente não quer que as pessoas descubram o quão ruim a gente é, porque a gente fica vendo o lado bom das pessoas o tempo
tempo todo e só a gente sabe o nosso lado ruim, só a gente sabe as nossas dificuldades, os nossos defeitos, as nossas falhas de caráter, as dificuldades que a gente tem. Então a gente tende a ficar quieto e acha que isso só acontece com a gente. Tá todo mundo super satisfeito, tá todo mundo muito bem, todo mundo crescendo, todo mundo desenvolvendo e muito, e só a gente tá parado, só a gente não sabe seguir, só a gente tá cheio de defeitos que não consegue caminhar. E aí a gente tende a querer se esconder, não mostrar vulnerabilidade, porque se eu mostrar eu posso perder meu local, se eu mostrar vão descobrir, e na verdade um monte de gente tá passando por isso também, e no lugar da gente não querer explodir, não querer mostrar as coisas, não querer falar, a gente vai guardando e vai implodindo. Então é muito importante a gente externalizar, a gente conversar, a gente falar, a gente buscar ajuda nesse sentido, assistir vídeos como esse, igual você está assistindo. Isso é extremamente importante para a gente começar a aprender a lidar com a síndrome do impostor. E tem alguns passos, eu vou te falar 3 aqui, que são muito importantes para começar a trabalhar isso dentro de você. A gente precisa começar a trabalhar muito forte essa parte do autoconhecimento, da autossabotagem. Quais são seus padrões de autossabotagem? Onde é que você se sabota? Onde você se atrapalha? Se você assistiu até aqui, provavelmente a síndrome do impostor é algo que atrapalha você, alguém que você conhece, porque a gente precisa começar a entender aonde a gente se atrapalha. A gente tem sim, a nossa mente tem sim planos para nos ferrar. A nossa mente tem sim capacidade de nos sabotar, porque ela não quer seguir, ela não quer caminhar, ela não quer conquistar, ela quer te manter seguro, e às vezes essa segurança em excesso nos atrapalha demasiadamente, nos impede de seguir. E dentro das 3 formas, a primeira que a gente precisa olhar e precisa entender que isso acontece com muita gente. Praticamente todo mundo em algum momento da vida passou por isso. Todos nós nos sabotamos. 100% das pessoas se sabotam, algumas mais, outras menos. E as que se sabotam menos é porque aprenderam a lidar com isso. E isso acontece com muita gente. As maiores personalidades do mundo, os maiores ícones, pessoas que alcançaram coisas surreais, seja nas carreiras, no esporte, naquilo que elas se propõem a fazer, construir na vida, elas passaram por isso em algum momento. Eu estava vendo uma entrevista da Meryl Streep, eu não sei se você conhece ela, uma atriz ultra famosa, teve dezenas de indicações ao Oscar, e numa das indicações dela, ela até falou que tinha um novo filme que ia sair, ela falou, mas eu não sei se alguém vai querer me assistir. Por que alguém ia parar para começar a me assistir? Caramba, ela teve muitas nomeações, muitos prêmios, muitos Oscars que ela ganhou. Lewis Hamilton, Ayrton Senna, são grandes pilotos de Fórmula 1, não sei se você conhece, esportistas do mais alto nível, gênios no que fazem, e nas entrevistas eles falam, se cobrando de não serem capazes, em alguns momentos da vida, acharem que não são capazes, que não vão dar conta, que não são tudo isso do que as pessoas estão falando. O próprio Einstein, ele falava assim, caramba, eu não entendo porque as pessoas me dão tanta atenção. Eu me sinto um impostor involuntário, né? Uma pessoa que está enganando, não é de propósito, mas parece que eu estou enganando todo mundo. Da onde que vem tudo isso que as pessoas acham do que eu faço, do que eu sei? Porque a gente sente o peso do caminhar, do desenvolver, do seguir e acha que não é capaz ou que não vai conseguir sustentar. Então isso acontece, o primeiro passo para a gente entender, isso acontece sim, com muita gente, com praticamente todo mundo, e as maiores pessoas, os maiores ícones, os que mudaram o mundo na sua forma de ver, pensar, agir ou construir, também passaram por isso. Então não é ter ou não ter, é como eu vou passar por isso, eu vou caminhar além disso, eu vou aprender a lidar com isso para que isso não me paralise, porque isso paralisa muitas pessoas, isso impede você, impede as pessoas ao seu redor, seus clientes, pessoas com as quais você trabalha, seus familiares, a tua própria vida, de alcançar aquilo que você quer, de fazer aquilo que você quer fazer. Isso nos mantém presos. O segundo ponto, que é muito importante a gente entender dentro da síndrome do impostor, é todos nós temos muitos talentos. A gente tem talentos, eu tenho talentos, você tem talentos para fazer coisas artísticas, coisas do trabalho, coisas intelectuais, coisas de estudo, coisas manuais, coisas de esportes. A gente tem talentos em muitas áreas da nossa vida. Todos temos. Só que dons, aquele dom único que a gente tem, aquela coisa profunda, única, para a gente ocupar nosso lugar no mundo, para você fazer o que você tem que fazer, seja na sua casa com a sua família ou na sua forma de expressar o seu trabalho. Dons, nós temos às vezes um e pouquinho, às vezes tem pessoas que têm 2, mas são muito únicos. E a gente passa a se comparar com as outras pessoas, de que elas têm os dons delas e eu não tenho tantos dons quanto eu consigo ver, mas cada um vai ter um só, cada um vai ter um pouquinho a mais de alguma coisa do que pode fazer, do que pode desenvolver nesse mundo. E imagina quanto tempo, se você pegar quanto tempo você passa e a gente olhando em rede social. A rede social é maravilhosa por muitos aspectos e atrapalha em muitos aspectos. Em 5 minutos, quantos perfis, quantas fotos você já não passou ali no Instagram, rodando para cima e vendo pessoas exercendo o talento delas, pessoas mostrando o que elas têm de melhor, pessoas mostrando a melhor parte da vida delas sem nenhuma vulnerabilidade. Em 5 minutos, talvez você vê algumas dezenas de pessoas e dons. E a nossa cabeça começa a se comparar em tudo que a gente viu
e tudo que a gente é ruim, quantas coisas estão faltando pra gente, quantas coisas a gente não consegue nem alcançar ou nem fazer de forma mediana que aquelas pessoas estão fazendo num nível excelente. E lembra disso, você olhou dezenas, viu dezenas de dons, mas cada pessoa tem um. A gente não pode pegar esse melhor de todo mundo e comparar com o nosso pior, que é o que a gente faz, aquela antiga frase chavão, né? Eu não posso comparar o palco dos outros, o que os outros estão mostrando ali no palco, mostrando o que eles têm de melhor, com o meu bastidor, com as minhas dificuldades, com as minhas crenças, com os meus medos, porque todo mundo tem. E se você olhar dezenas de pessoas, dezenas de dons, e você só tem um e olhe lá, que você ainda talvez não saiba nem fazer direito, que é o nosso papel é aprender a desenvolver esse dom ao longo da nossa vida, o quão mal a gente não vai sentir. Então esse processo de querer olhar, de querer ser bom em tudo, de se cobrar descabidamente, desmedidamente, em ser o melhor em todos os aspectos, melhor que todo mundo, só vai nos causar dor, porque a gente não é, e o espaço é para todo mundo. A lei geral é o bem de todos, né? As leis divinas são o bem de todos, e cada um vai ter a sua área, cada um vai ter o seu dom, o seu talento, e concentra-se no seu. Esse é o segundo ponto, que a gente vai para o terceiro. O terceiro aspecto é, a gente sofre. Tem uma frase do Tony Robbins que eu adoro, que ele fala assim, a gente sofre quando a gente está muito focado na nossa dor. Quando eu estou muito focado em mim mesmo, eu começo a sofrer. E quando eu começo a olhar para a dor do outro, eu começo a sair desse ponto do reconhecimento e passo a contribuir para a dor do outro. Daquele ponto, eu preciso ser reconhecido, eu preciso ter meu valor, eu preciso ser bom em tudo, eu estou devendo, aquela nossa dor, ó dia, ó céu, azar, a gente fica tão preso na nossa cabeça que a gente perde oportunidades maravilhosas de ajudar outras pessoas, de trabalhar nas dores delas. E quando a gente o sofrimento vem do tanto que a gente foca na nossa dor. Quando a gente começa a focar na dor do outro e começar a caminhar, vem uma força tão forte, um magnetismo tão grande para a gente poder caminhar naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente pode desenvolver, naquilo que a gente pode trabalhar com as outras pessoas, que a gente para de focar tanto na dor, a gente para de buscar tanto o reconhecimento, de nos autovalidar, de validação, para contribuir. Isso é surreal para a gente aprender a lidar com a síndrome do impostor, com essa dor da autossabotagem. Tem uma frase que eu adoro, aprendi ela com o Jerônimo Temel, que é, se você não está bem, vai fazer o bem para alguém que passa. Quando a gente está muito focado na nossa dificuldade, vai fazer o bem que isso passa, vai colocar o seu talento, o seu dom em prática, vai exercitar, que isso vai te gerar movimento, isso vai te gerar caminhar, isso vai te gerar sair dessa posição de paralisia que a síndrome do impostor traz e vai tirar o foco de que o seu é o pior de tudo, que só você sofre isso, ó dia o seu azar, como você é ruim, e vamos botar ação, vamos botar movimento para caminhar. Então as maiores pessoas do mundo passam por isso, e todo mundo passa, provavelmente todas as pessoas à sua volta já passaram por isso ou ainda passam. Segundo, nós temos o nosso dom, e não dá pra gente ficar comparando e querendo ter 1 milhão de dons, diversos dons comparando com todo mundo, tem que ser bom em tudo, pelo amor de Deus. Se você não tá muito bem, começa a caminhar. Para você pode parecer pouco, mas tem um monte de gente que está precisando desse pouco, entre aspas, que você tem, porque elas ainda não caminharam nesse ponto específico que você já caminhou e já aprendeu. Pode ser que você precise aprender um monte de outras coisas, mas tem coisas que você já aprendeu e tem pessoas que ainda não aprenderam isso que você aprendeu. Elas estão precisando exatamente disso, exatamente dar esse passo. Isso vai te fazer caminhar, isso vai te fazer desenvolver. O que você pode fazer agora com isso tudo que a gente falou? Toma nota de 1 ou 2 coisas que você pode pôr em prática para lidar melhor com a sua cabeça. Aceite essa verdade que a gente passa por isso, todas as pessoas passam por isso e que o caminho é aprender a lidar com isso, fazendo bem, não olhando para os talentos dos outros e se sentindo diminuído, olhando para o seu talento e colocando ele em prática.